Coriolanus apreciou a decepção no rosto de Sejanus, mas não por muito tempo, pois isso seria mesquinho. Olhe, Sejanus, você pode não perceber, mas sou eu que estou fazendo um favor a você. Pense bem, o que seu pai diria se descobrisse que você trocou o tributo pelo qual ele lutou? Não ligo, disse Sejanus, mas não soou convincente. Tudo bem, esqueça seu pai. E a academia? Perguntou ele. Duvido que trocar tributos seja permitido. Já ganhei um demérito só por conhecer Lucy Gray antes da hora. E se eu tentasse trocá-la? Além do mais, a pobrezinha já se apegou a mim. Largá-la seria como chutar um gatinho. Acho que não tenho coragem. Eu não devia ter pedido. Nem considerei que podia estar tornando as coisas difíceis para você. Me desculpe. É que as palavras de Sejanus saíram em uma torrente. É que essa coisa toda de jogos vorazes está me deixando louco. O que estamos fazendo? Botando crianças numa arena para se matarem? É? Errado de tantas maneiras. Os animais protegem os mais jovens da espécie, não é? Nós também. Nós tentamos proteger as crianças. Faz parte de nós como seres humanos. Quem quer fazer isso de verdade? Não é natural. Não é bonito, concordou Coriolanus, olhando ao redor. É maldade. Vai contra tudo que acho certo no mundo. Não posso ser parte disso. Principalmente com Marcos. Tenho que pular fora de algum jeito, disse Sejanus, os olhos se enchendo de lágrimas. A consternação dele deixou Coriolanus incomodado, principalmente porque ele valorizava muito sua chance de participar. Você sempre pode pedir para outro mentor para trocar de tributo. Acho que não teria dificuldade de encontrar quem topasse. Não vou entregar Marcos para ninguém. Você é o único em quem eu confiaria para cuidar dele. Sejanus se virou para a jaula, onde os tributos tinham se acomodado para passar a noite. Ah, que importância tem afinal? Se não for Marcos, vai ser outra pessoa. Pode ser mais fácil, mas vai continuar não sendo certo. Ele pegou a mochila. É melhor eu ir para casa. Isso com certeza vai ser mais agradável. Acho que você não violou nenhuma regra, disse Coriolanus. Eu me alinhei publicamente aos distritos. Aos olhos do meu pai, violei a única regra que importa. Sejanus abriu um sorrisinho para ele. Mas obrigado de novo por me ajudar. Obrigado pelo sanduíche, disse Coriolanus. Estava delicioso. Vou passar o recado para minha mãezinha, disse Sejanus. Vai fazer a noite dela. O retorno de Coriolanus para casa foi manchado pela reprovação da avó por causa do piquenique com Lucy Gray. Alimentá-la é uma coisa, disse ela. Comer com ela sugere que você a considera uma igual. Mas ela não é. Sempre houve algo de bárbaro nos distritos. Seu pai mesmo dizia que aquelas pessoas só bebiam água porque não chovia sangue. Você ignora isso por sua própria conta e risco, Coriolanus. Ela é só uma garota, Lady Vó, disse Tigris. Ela é de distrito. E acredite em mim, aquela lá não é garota há muito tempo, respondeu a avó. Coriolanus pensou com consternação nos tributos no caminhão, debatendo se o matariam. Eles haviam demonstrado ter gosto por sangue. Só Lucy Gray protestara. Lucy Gray é diferente, argumentou ele. Ela ficou do meu lado no caminhão, quando os outros queriam me atacar, e cuidou de mim na jaula dos macacos. Sua avó se manteve firme. Ela teria se dado a esse trabalho se você não fosse mentor dela? Claro que não. Ela é uma coisinha astuta que começou a te manipular assim que vocês se conheceram. Siga com cuidado, meu garoto. É só isso que estou dizendo. Coriolanus não se deu o trabalho de discutir, pois sua avó sempre tinha a pior imagem de tudo que considerava de distrito. Ele foi direto para a cama, exausto, mas incapaz de acalmar a mente. Pegou o pó compacto da mãe na gaveta da mesa de cabeceira e passou os dedos pela rosa entalhada no estojo pesado de prata. Rosas são vermelhas, violetas, como o mar. Os pássaros sabem que sempre vou te amar. Quando ele clicou na trava, a tampa se abriu e o aroma floral se espalhou. Na luz fraca da corso, seus olhos azul claro se refletiram no espelho redondo e meio distorcido. Iguais aos do seu pai, sua avó lhe lembrava com frequência. Ele desejava ter os olhos da mãe, mas nunca dizia. Talvez fosse melhor puxar o pai. Sua mãe não tinha sido forte o suficiente para aquele mundo. Pensando nela, ele finalmente pegou no sono, mas foi Lucy Gray, girando com o vestido de arco-íris, que cantou nos seus sonhos. De manhã, Coriolanus acordou com um aroma delicioso. Foi à cozinha e descobriu que Tigris estava cozinhando desde antes do amanhecer. Ele apertou o ombro dela. Tigris, você precisa dormir mais. Não consegui dormir pensando no que está acontecendo no zoológico, disse ela. Alguns deles parecem tão jovens este ano.
Ou talvez seja eu que esteja ficando mais velha. É perturbador vê-los trancados naquela jaula, admitiu Coriolanus. Também foi perturbador te ver lá dentro. Ela calçou uma luva acolchoada e retirou do forno uma forma de pudim de pão. Fabrícia me mandou jogar fora o pão velho da festa, mas pensei, para que desperdiçar? Quente ao sair do forno, molhado de xarope de milho, pudim de pão era um dos seus pratos favoritos. Está com uma cara incrível, disse ele para Tigris. E tem bastante, você pode levar um pedaço para Lucy Gray. Ela disse que gostava de coisas doces, e duvido que haja muitas no futuro dela. Tigris colocou a forma sobre o fogão com um estalo. Desculpe, não foi de propósito. Não sei o que deu em mim. Estou tensa demais. Coriolanus tocou no braço dela. São os jogos. Você sabe que tenho que fazer a mentoria, não é? Se quero ter chance de ganhar um prêmio, preciso ganhar por todos nós. Claro, Corio. Claro. E estamos muito orgulhosas de você e de como está se saindo. Ela cortou uma fatia grande de pudim de pão e colocou num prato. Agora coma. Você não vai querer se atrasar. Na academia, Coriolanus sentiu a apreensão se dissolver quando viu a reação de seu descuido do dia anterior, com exceção de Livia Carden, que deixou claro que achava que ele tinha trapaceado e devia ser dispensado da mentoria. Imediatamente seus colegas o parabenizaram. Ainda que os professores não lhe dessem apoio tão abertamente, ele recebeu vários sorrisos e tapinhas sutis nas costas. Satiria o chamou de lado depois da primeira aula. Muito bem. Você agradou a Dra. Gaul, e isso fez com que ganhasse uns pontos com o corpo docente. Ela vai dar um retorno positivo ao presidente Ravenstiel, e isso vai refletir em todos nós. Mas precisa tomar cuidado. Você teve sorte até aqui. E se aqueles peixinhas tivessem te atacado na jaula? Os pacificadores precisariam te salvar e haveria mortes de ambos os lados. As coisas poderiam ter sido bem diferentes se você não tivesse ficado com sua garota arco-íris. E foi por isso que recusei a proposta dos Sejanus de trocar tributos, disse ele. Satiria ficou de boca aberta. Não. Imagine o que Strabo Plint diria se isso se tornasse público. Imagine o quanto ele me deve por não se tornar. A ideia de chantagear o velho Strabo Plint tinha seu apelo. Ela riu. Falou como um Snow. Agora, vá para a aula. Precisamos que o resto do seu registro seja impecável se você vai começar a acumular deméritos. Os 24 mentores passaram a manhã em um seminário liderado pelo professor Crispus Demiglos, o animado e velho professor de história. A turma trocou ideias sobre o que, fora o acréscimo de mentores, poderia fazer com que as pessoas assistissem aos jogos vorazes. Me mostrem que não estou desperdiçando meu tempo com vocês há 4 anos, disse ele com uma risadinha. Se a história ensina alguma coisa, essa coisa é como fazer os relutantes obedecerem. Sejanus levantou a mão na mesma hora. Ah, Sejanus! Antes de falarmos sobre fazer as pessoas assistirem, não devíamos discutir se assistir ou não é a coisa certa a fazer? Não vamos nos afastar do tópico, por favor. O professor Demiglos observou a sala em busca de uma resposta mais produtiva. Como fazemos as pessoas assistirem? Festus Creed levantou a mão. Maior e mais corpulento do que a maioria dos garotos da idade dele, ele era do círculo mais próximo de Coriolanus, desde o nascimento. Pertencia a uma das famílias da capital com dinheiro antigo. A fortuna dele, amplamente advinda da madeira do Distrito 7, sofrerá durante a guerra, mas havia se recuperado muito bem durante a reconstrução. O fato de ele ter ficado com a garota do Distrito 4 refletia seu status alto, mas não estelar. Nos ilumine, Festus, disse o professor Demiglos. É simples. Vamos direto para a punição, respondeu Festus. Em vez de sugerir que as pessoas assistam, tornemos lei. O que vai acontecer para quem não assistir? Perguntou Clemencia, sem se dar ao trabalho de levantar a mão, e nem de erguer o rosto de suas anotações. Ela era popular com os alunos e os professores, e sua gentileza dava margem para muitas liberdades. Nos distritos, execução. Na capital, a pessoa tem que ir morar nos distritos, e se repetir no ano seguinte, execução, disse Festus com alegria. A turma riu, mas logo começou a pensar seriamente. Como vigiar? Não dava para mandar os pacificadores baterem de porta em porta. Talvez uma amostra aleatória, em que você tivesse que estar preparado para responder perguntas que provassem que você viu os jogos. E se não tivesse visto, qual seria a punição adequada? Não execução e nem banimento, eram soluções extremas demais. Talvez alguma perda de privilégio na capital e chicotadas em público nos distritos?
Isso tornaria a punição pessoal para todos. O verdadeiro problema é que é repugnante assistir, e disse Clemencia. Por isso, as pessoas evitam. Sejanus se manifestou. Claro que evitam. Quem quer ver um grupo de crianças matar umas às outras? Só uma pessoa horrível e perversa. Os seres humanos podem não ser perfeitos, mas nós somos melhores do que isso. Como você sabe? Disse Lívia com irreverência. E como? Uma pessoa dos distritos tem ideia do que queremos ver na capital. Você nem estava aqui na guerra. Sejanus ficou em silêncio, incapaz de negar. Porque a maioria de nós é gente mais ou menos decente, disse-lhes Strata Vickers, cruzando as mãos sobre o caderno. Tudo nela era arrumado. Desde o cabelo bem trançado, as unhas lixadas e os punhos brancos e engomados da blusa do uniforme sobre a pele escura e lisa. A maioria de nós não quer ver outras pessoas sofrerem. Nós vimos coisas piores durante a guerra. E depois lembrou Coriolanus. Coisas sangrentas foram transmitidas durante os dias escuros, e também muitas execuções brutais depois que o Tratado da Traição foi assinado. Mas nós tínhamos coisas de verdade em jogo, Corio, disse Arane Crane, dando-lhe um soco no braço do assento à direita dele. Sempre tão barulhenta. Sempre socando as pessoas. O apartamento dos Crane ficava em frente ao dos Snow, e às vezes, mesmo do outro lado da Corso, dava para ouvir os gritos à noite. Nós estávamos vendo nossos inimigos morrerem, a escória rebelde e tudo mais. Quem liga para aqueles garotos e garotas, de qualquer forma? Possivelmente as famílias deles, se disse Sejanus. Você quer dizer um bando de Zés ninguém nos distritos. E daí? Gritou Arane. Por que o resto de nós devia se importar com quem vence? Lívia olhou diretamente para Sejanus. Sei que eu não ligo. Eu me animo mais com uma briga de cachorros, se admitiu Festus. Principalmente se eu puder apostar. Então você gostaria que apostássemos nos tributos? Brincou Coriolanus. Isso te faria assistir? Bom, animaria as coisas, claro, exclamou Festus. Algumas pessoas riram, mas a turma ficou logo em silêncio, refletindo sobre a ideia. É macabro, disse Clemencia, enrolando o cabelo no dedo, pensativa. Você falou sério? Acha que devíamos estar apostando em quem vai vencer? Não, disse Coriolanus e inclinou a cabeça. Por outro lado, se for sucesso, com certeza, Clemie. Eu quero entrar para a história como a pessoa que incluiu as apostas nos jogos. Clemencia balançou a cabeça com exasperação. Mas, quando estava indo almoçar, Coriolanus não conseguiu parar de pensar que a ideia tinha certo mérito. Os cozinheiros do refeitório ainda estavam trabalhando com as sobras do buffet da colheita, e o presunto cremoso na torrada devia ser o ponto alto do almoço na escola daquele ano. Coriolanus saboreou cada pedaço, diferentemente do dia do buffet, quando ele estava tão perturbado com o jeito ameaçador do reitor Igoboton, que nem sentirá o gosto de nada. Os mentores foram instruídos para se reunirem na varanda do Eavenby Hall depois do almoço, antes dos primeiros encontros oficiais com os tributos. Cada mentor ganhou um breve questionário para completar com seu atribuído, em parte para quebrar o gelo, em parte para registro. Pouquíssimas informações haviam sido obtidas dos tributos anteriores e a ideia era tentar corrigir isso. Muitos dos seus colegas estavam com dificuldades de esconder o nervosismo no caminho, e não paravam de tagarelar e contar piadas em voz alta, mas Coriolanus já tinha se adiantado ao ir se encontrar com Lucy Gray 2 vezes. Sentia-se completamente à vontade, até ansioso para vê-la de novo, para agradecer pela música, para dar a ela o pudim de pão de tigris, para criar estratégias para a entrevista. O falatório morreu quando os mentores passaram pelas portas da varanda e viram o que os aguardava abaixo. Todos os sinais das festividades da colheita tinham sido removidos, deixando o salão frio e imponente. 24 mesinhas, cada uma com 2 cadeiras dobráveis, estavam arrumadas em fileiras. Cada mesa tinha uma placa com um número de distrito seguido de garota ou garoto, e ao lado havia um bloco de concreto com um anel de metal no alto. Antes que os alunos pudessem discutir a arrumação, 2 pacificadores entraram e montaram guarda ao lado da entrada principal, e os tributos foram levados em fila. Os pacificadores estavam em número dobrado em relação aos tributos, mas era improvável que qualquer um dos jovens tentasse fugir, considerando os grilhões pesados presos em seus pulsos e tornozelos. Os tributos foram levados às mesas correspondentes aos seus distritos e sexo, receberam a ordem de se sentarem, e foram acorrentados ao peso de concreto.
Alguns tributos quase caíram sentados, os queixos no peito, mas os mais desafiadores inclinaram as cabeças para trás e observaram o salão. Era um dos locais mais impressionantes da capital, e várias bocas se abriram, deslumbradas com a grandiosidade das colunas de mármore, das janelas em arco, do teto abobadado. Coriolanus achava que devia ser uma maravilha para eles em comparação às estruturas baixas e feias que eram o estilo típico de muitos distritos, conforme os olhos dos tributos percorriam o salão, eles acabaram chegando à varanda dos mentores e os dois grupos se encararam por um momento longo e tenso. Quando a professora Cicle bateu na porta atrás deles, os mentores deram um pulo coletivo. Parem de encarar seus tributos e desçam lá, ordenou ela. Vocês só têm 15 minutos, usem-nos sabiamente. E lembrem-se de preencher a papelada para os nossos registros da melhor forma que puderem. Coriolanus tomou a dianteira pela escada em espiral que levava até o salão. Quando seu olhar se encontrou com o de Lucy Gray, ele percebeu que ela o estava procurando. Vê-la acorrentada o perturbou, mas ele abriu um sorriso tranquilizador, e parte da preocupação sumiu do rosto dela. Ele se sentou na cadeira à frente de Lucy Gray, franziu a testa para a mão algemada e fez sinal para o pacificador mais próximo. Com licença, seria possível remover isso. O pacificador lhe fez o favor de verificar com o oficial à porta, mas balançou a cabeça negativamente. Obrigada por tentar, disse Lucy Gray. Ela tinha trançado o cabelo de um jeito bonito, mas o rosto estava triste e cansado. O hematoma permanecia visível na bochecha. Ela reparou que ele estava olhando e tocou no local. Está horrendo? Está melhorando, disse ele. Nós não temos espelho, eu só posso imaginar. Ela não se dava ao trabalho de conjurar a personalidade vibrante da câmera para ele, e de certa forma ele ficou feliz. Talvez ela estivesse começando a confiar nele. Como você está? Perguntou Coriolanus. Com sono, com medo, com fome, disse Lucy Gray. Algumas pessoas foram ao zoológico hoje cedo e nos deram comida. Ganhei uma maçã, que foi mais do que a maioria recebeu, mas não me deixou exatamente satisfeita. Bom, posso ajudar um pouco com isso. Ele tirou o pacote de tigris da bolsa. Lucy Gray se animou um pouco e abriu com cuidado o papel até encontrar o quadrado grande de pudim de pão. De repente seus olhos se encheram de lágrimas. Ah não! Você não gosta? Perguntou ele. Posso tentar trazer outra coisa. Posso? Lucy Gray balançou a cabeça. É meu favorito. Ela engoliu em seco, pegou um pedaço e botou na boca. O meu também. Minha prima tigris fez hoje de manhã, e deve estar bem fresco. Está perfeito. Igual ao que a minha mãe fazia. Por favor, diga à tigris que eu agradeço. Ela comeu outro pedaço, mas ainda estava segurando as lágrimas. Coriolanus sentiu algo se contrair dentro dele, queria esticar a mão e tocar no rosto dela, dizer que tudo ia ficar bem. Mas claro que não ia. Não para ela. Ele remexeu no bolso de trás em busca de um lenço e ofereceu a ela. Ainda tenho o lenço de ontem. Ela enfiou a mão no bolso. Nós temos gavetas cheias, disse ele. Pegue. Lucy Gray pegou o lenço, secou os olhos e o nariz. Respirou fundo e se impertigou. E aí? Qual é nosso plano para hoje? Eu tenho que preencher esse questionário sobre sua vida. Você se importa? Ele pegou a folha de papel. Nem um pouco. Adoro falar sobre mim. A folha começava com coisas básicas. Nome, endereço no distrito, data de nascimento, cor de cabelo e olhos, altura e peso, e se tinha alguma deficiência. As coisas ficaram mais complicadas na parte da família. Os pais e os dois irmãos mais velhos de Lucy Gray estavam mortos. Sua família toda se foi? Perguntou Coriolanus. Eu tenho uns primos. E o resto do bando? Ela se inclinou para olhar o papel. Tem espaço para eles? Não havia. Mas deveria haver, pensou Coriolanus, considerando o quanto as famílias tinham sido destruídas pela guerra. Deveria haver lugar para qualquer pessoa que se importasse. Na verdade, talvez esta devesse ser a pergunta inicial. Quem se importa com você? Ou, melhor ainda, com quem você pode contar? Casada. Ele riu, mas lembrou que as pessoas se casavam jovens em alguns distritos. Como ele poderia saber? Talvez ela tivesse um marido no 12. Por quê? Está interessado? Disse Lucy Gray com seriedade. Ele olhou surpreso para ela. Eu acho que isso podia dar certo. Coriolanus ficou um pouco vermelho pela provocação. Tenho certeza de que você poderia arrumar alguém melhor. Ainda não arrumei. Uma expressão de dor surgiu no rosto dela, mas ela a escondeu com um sorriso.
Aposto que você tem garotas fazendo filas que dobram a esquina. O flerte dela deixou Coriolanus mudo. Onde eles estavam? Ele olhou o papel. Ah, sim. Família. Quem te criou? Depois que você perdeu seus pais? Um velho ficou com a gente cobrando um valor, as 6 crianças do bando que sobraram. Ele não nos criou, mas também não se meteu com a gente, então poderia ter sido pior. De verdade, sou grata. As pessoas não queriam ficar com nós. 6. Ele morreu ano passado de pulmão negro, mas alguns de nós já têm idade para se virar. Eles passaram a falar de ocupação. Aos 16 anos, Lucy Gray não tinha idade para as minas, mas também não frequentava a escola. Eu ganho meu pão entretendo as pessoas. As pessoas pagam para você cantar e dançar? Perguntou Coriolanus. Eu acharia que as pessoas dos distritos não tinham dinheiro para isso. A maioria não tem. Às vezes, juntam dinheiro, e 2 ou 3 casais se casam no mesmo dia e nos contratam. Eu e o resto do bando. O que sobrou de nós? Os pacificadores nos deixaram ficar com nossos instrumentos quando nos recolheram. Eles são alguns dos nossos melhores clientes. Coriolanus lembrou que eles tentaram não sorrir na colheita, mas ninguém interferiu com o canto e a dança dela. Ele escreveu sobre o trabalho dela e terminou o formulário, mas ainda tinha muitas perguntas. Me conte sobre o bando. De que lado vocês ficaram na guerra? Nenhum dos dois. Meu povo não escolheu lado. Nós somos só nós. Algo atrás de Coriolanus chamou a atenção dela. Qual é mesmo o nome do seu amigo? O dos sanduíches? Acho que ele está tendo problemas. Sejanus. Ele olhou para trás pelas fileiras até onde Sejanus estava com Marcos. Havia uma refeição intocada de sanduíches de rosbife e bolo entre eles. Sejanus falava em tom de súplica, mas Marcos só ficava olhando fixamente para a frente, os braços cruzados, o corpo todo inerte. Por todo o salão, os tributos estavam em vários estágios de envolvimento. Vários cobriam o rosto e se recusavam a se comunicar. Alguns choravam. Alguns estavam respondendo com cautela, mas pareciam hostis. 5 minutos, se anunciou a professora Cicle. Isso lembrou a Coriolanus de outros 5 minutos sobre os quais eles tinham que conversar. Na noite anterior ao começo dos jogos, vamos ter uma. Fazer o que quisermos. Pensei que você poderia cantar de novo. Lucy Gray refletiu. Não sei se adianta. Quando cantei aquela música na colheita, não tinha nada a ver com vocês aqui. Eu não planejei. É só parte de uma história comprida e triste para a qual ninguém liga além de mim. Sensibilizou as pessoas e observou Coriolanus. E a música do vale foi, como você falou, uma forma de talvez conseguir comida. Foi linda e disse ele. Me fez lembrar quando minha mãe, ela morreu quando eu tinha 5 anos. Me fez lembrar uma música que ela cantava para mim. E seu pai? Perguntou ela. Ele também morreu, no mesmo ano. Ela sentiu com solidariedade. Então você é órfão, como eu. Coriolanus não gostava de ser chamado assim. Lívia o provocava pelo fato de ele não ter pais quando ele era pequeno, e o fazia se sentir solitário e indesejado, mas ele não era nem uma coisa nem outra. Ainda assim, havia aquele vazio que a maioria das outras crianças não entendia, mas Lucy entendia porque também era órfã. Podia ser pior. Eu tenho a Lady Vó, é a minha avó, e tenho Tigris. Você sente falta dos seus pais? Perguntou Lucy Gray. Ah, eu não era tão próximo do meu pai, da minha mãe. Sim, ainda era difícil falar sobre ela. E você? Muito. Dos dois. Usar o vestido da minha mãe é a única coisa que me sustenta agora. Ela passou os dedos pelos babados. Parece que ela está passando os braços em volta do meu corpo. Coriolanus pensou no pó compacto da mãe, no pó aromatizado. A minha mãe sempre tinha cheiro de rosas, disse ele, e se sentiu constrangido. Ele raramente falava da mãe, mesmo em casa. Como a conversa tinha chegado ali. Mas eu acho que sua música comoveu muita gente. É gentileza sua dizer isso. Obrigada. Mas não é motivo para cantar na entrevista. Se for na noite anterior aos jogos, com certeza não vou receber comida. Não tenho motivo nenhum para conquistar as pessoas nesse momento. Coriolanus tentou pensar em um motivo, mas uma música cantada por ela só traria benefícios para ele. Uma pena. Com a sua voz, posso cantar uns versos nos bastidores, prometeu ela. Ele teria que trabalhar para persuadi-la, mas, no momento, deixou o assunto de lado. Ele permitiu que ela o entrevistasse por alguns minutos e respondeu mais perguntas sobre sua família e como eles sobreviveram à guerra. Ele não sabia bem o motivo, mas era fácil contar as coisas para ela.
Seria porque ele sabia que tudo o que estava contando desapareceria na arena em poucos dias? Lucy Gray pareceu mais animada, não houve mais lágrimas. Conforme eles foram compartilhando histórias, a sensação de familiaridade começou a crescer entre eles. Quando o apito soou para indicar o fim da sessão, ela guardou o lenço de Coriolanus no bolso da mochila dele e apertou seu braço em agradecimento. Os mentores seguiram obedientemente para a saída principal, onde a professora Cicely os instruiu: vocês têm que ir para o Laboratório Superior de Biologia para um interrogatório. Ninguém a questionou, mas nos corredores eles debateram em voz alta o motivo. Coriolanus esperava que significasse que Adra, Gaul estaria lá. Seu questionário preenchido contrastava com os esforços dos colegas, e esse poderia ser outro momento para ele se destacar. O meu não quis falar, nem uma palavra, disse Clemencia. Só conseguiu o que já tinha depois da colheita. O nome dele, Reaper Ash, é um nome de agricultor, observou Lysistrata. Verdade, disse Clemencia. A minha falou. Eu quase queria que não tivesse falado. Arane praticamente gritou. Por quê? O que ela disse? Perguntou Clemencia. Ah, parece que ela passa a maior parte do tempo no Distrito 10 matando porcos. Arane simulou vomitar. Eca, o que posso fazer com essa informação? Queria poder inventar coisa melhor. De repente, ela parou, fazendo Coriolanus e Festus se chocarem com ela. Esperem. É isso. Cuidado, disse Festus, empurrando-a para a frente. Ela o ignorou e continuou falando, exigindo a atenção de todo mundo. Eu posso inventar alguma coisa brilhante. Já visitei o Distrito 10. É praticamente meu segundo lar. Antes da guerra, a família dela construía hotéis de luxo em destinos de férias, e Arane viajou muito por Panem. Ela ainda se gabava disso, apesar de ter ficado tão presa à capital quanto todo mundo desde a guerra. Eu posso pensar em algo melhor do que os altos e baixos de um abatedouro. Você tem sorte, disse Pliny Harrington. Todo mundo o chamava de Pup para diferenciá-lo do pai, que era comandante naval e cuidava das águas do Distrito 4. O comandante tentou moldá-lo à sua imagem e insistia para que Pup usasse corte militar e sapatos engraxados, mas o filho era descuidado por natureza. Ele tirou um pedaço de presunto do aparelho ortodôntico usando a unha do polegar e jogou no chão. Pelo menos ela não tem medo de sangue. Por quê? A sua tem? Perguntou Arane. Não faço ideia. Ela chorou durante os 15 minutos sem parar. Pup fez uma careta. Acho que o Distrito 7 não a preparou nem para ter uma unha quebrada, que dirá para os jogos. É melhor você abotoar o paletó antes de entrar, e observou Lysistrata. Ah, é? Pup suspirou. Ele foi fechar o botão de cima, mas o botão se soltou na mão dele. Que uniforme idiota. Quando eles entraram no laboratório, o prazer de Coriolanus de ver Adra, Gaul de novo foi diminuído pela presença do reitor. Igoboton posicionado atrás da mesa do professor recolhendo os questionários. Ele ignorou Coriolanus, mas também não foi simpático com mais ninguém, e deixou a fala para a chefe dos idealizadores dos jogos. Adra, Gaul cutucou o coelho bestante até a turma ter se acomodado e os cumprimentou. Um pulo, um pulinho, foi tudo bem no caminho? Eles se sentaram e foram logo falando ou ficaram só encarando? Os alunos trocaram olhares confusos enquanto ela pegava os questionários. Para quem não sabe, sou Adra, Gaul, a chefe dos idealizadores dos jogos, e vou ser mentora das suas mentorias. Vamos ver o que temos aqui. Ela folheou os papéis, franziu a testa, puxou um e ergueu na frente da turma. Foi isso que pedimos a vocês para fazer. Obrigada, Sr. Snow. O que os outros têm a dizer? Por dentro, ele vibrou, mas manteve a expressão neutra. O melhor passo agora era apoiar os colegas. Depois de uma longa pausa, ele falou. Eu tive sorte com o meu tributo. Ela é falastrona, mas a maioria não quis se comunicar. E nem a minha garota viu sentido em se esforçar para a entrevista. Sejanus se virou para Coriolanus. E por que deveriam? O que eles vão ganhar com isso? O que quer que eles façam, vão ser jogados na arena tendo que se defender sozinhos. Um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. Adra, Gaul olhou para Sejanus. Você é o garoto dos sanduíches. Por que você fez aquilo? Sejanus enrijeceu e evitou o olhar dela. Eles estavam passando fome. Nós já vamos matá-los. Precisamos torturá-los antes? Um simpatizante de rebeldes disse Adra a Gaul. Mantendo o olhar no caderno, Sejanus insistiu. Não são rebeldes. Alguns tinham 2 anos quando a guerra terminou. Os mais velhos tinham 8.
E agora que a guerra acabou, eles são só cidadãos de Panem, não são? Como nós. Não é isso que o hino diz que a capital faz? Você nos dá luz. Você reúne. Deveria ser o governo de todos, não é? Essa é a ideia geral. Continue e encorajou Adrá, Gaú. Então deveria proteger todo mundo, disse Sejanus. É a função número 1 do governo. E não entendo como fazê-los lutar até a morte ajude nisso. Obviamente, você não aprova os jogos vorazes, disse Adrá. Gaú, deve ser difícil para um mentor. Deve atrapalhar na sua tarefa. Sejanus fez uma pausa. Depois se sentou ereto, parecendo se preparar para o que viria, e a encarou. Talvez a senhora devesse me substituir e designar alguém mais merecedor. Houve um ruído alto de surpresa na sala. Por nada nesse mundo, garoto. Adrá, Gaú riu. A compaixão é a chave para os jogos. Empatia, o que nos falta. Certo, casca? Ela olhou para o reitor Igobotom, mas ele só ficou mexendo na caneta. A expressão de Sejanus se transformou, mas ele não discutiu. Coriolanus sentia que ele tinha abandonado a batalha, mas não acreditava que tivesse desistido da guerra. Ele era mais forte do que parecia, Sejanus Plint. Quem jogaria uma mentoria na cara da Dragaú? Mas a conversa só pareceu revigorá-la. Não seria maravilhoso se todo mundo na plateia tivesse sentimentos tão intensos pelos tributos quanto este jovem aqui? Esse seria nosso objetivo, não disse o reitor Igobotom. Sim, que as pessoas realmente se envolvessem, continuou Adrá, Gaú. Ela coçou a testa. Vocês me deram uma ideia maravilhosa. Uma forma de deixar que as pessoas afetem pessoalmente o resultado dos jogos. E se deixássemos a plateia enviar comida para os tributos na arena? Que os alimentassem, como seu amigo aqui fez no zoológico. Elas se sentiriam mais envolvidas? Festus se animou. Eu me sentiria se pudesse apostar no tributo que estivesse alimentando. Hoje de manhã, Coriolanus disse que talvez a gente devesse apostar nos tributos. Adrá, Gaú sorriu para Coriolanus. Claro que disse. Muito bem, juntem-se para tentar ter uma ideia. Escrevam uma proposta de como isso poderia funcionar e minha equipe vai levar em consideração. Consideração? Perguntou Lívia. A senhora quer dizer que talvez use mesmo nossas ideias? Por que não? Se tiverem mérito. Adrá, Gaú jogou a pilha de questionários na mesa. O que falta de experiência aos cérebros jovens às vezes é compensado em idealismo. Nada parece impossível para eles. O velho Cascali criou o conceito dos jogos vorazes quando era meu aluno na universidade. Só um pouco mais velho do que vocês são agora. Todos os olhares se voltaram para o reitor Igobotom, que se dirigiu a Adrá, Gaú. Foi só uma teoria. Isso também é, a não ser que se mostre útil, disse Adrá. Gaú, espero a proposta na minha mesa amanhã de manhã. Coriolanus deu um suspiro em pensamento. Mais um projeto em grupo. Mais uma oportunidade de comprometer suas ideias em nome da colaboração. Ou cortá-las completamente ou pior, desfigurá-las até terem perdido suas características. A turma votou em um comitê de 3 mentores para elaborar a ideia. Claro que ele foi eleito, e nem podia recusar. Adrá, Gaú tinha que sair para uma reunião e instruiu que a turma discutisse a proposta. Ele, Clemencia e Arani tinham que se encontrar naquela noite, mas como todos queriam visitar seus tributos primeiro, eles combinaram de se encontrar às 8 no zoológico. Mais tarde, iriam para a biblioteca escrever a proposta. Como o almoço tinha sido substancial, ele não se incomodou com a sopa de repolho do dia anterior e um prato de feijão para o jantar. Pelo menos não era feijão-manteiga. E quando Tigris colocou a última porção em uma tigela elegante de porcelana e decorou com algumas ervas frescas do telhado, a refeição não pareceu humilde demais para oferecer a Lucy Gray. A apresentação importava para ela. Quanto ao fato de ser feijão, bem, ela estava passando fome. Ele foi tomado de otimismo conforme caminhava para o zoológico. As visitas na parte da manhã podiam ter sido fracas, mas agora as pessoas chegavam tão rápido que ele não sabia se conseguiria um lugar na frente da jaula dos macacos. Seu status recente ajudou. Quando as pessoas o reconheceram, permitiram que ele passasse e até mandaram que os outros abrissem caminho. Ele não era um cidadão comum, era um mentor. Coriolanus foi direto para o canto, mas deu de cara com os gêmeos, Polo e Didi Ring, acampados em sua pedra. A dupla incorporava totalmente o fato de serem gêmeos e usavam trajes idênticos, prendiam os cabelos em coques iguais, e tinham a mesma personalidade animada. Eles saíram sem Coriolanus precisar pedir. Pode ficar,
Corio disse Didi enquanto puxava o irmão da pedra. Claro, já alimentamos nossos tributos, se acrescentou Polo. Ei, lamento você ter que trabalhar na proposta. A gente votou no PUP, mas ninguém nos apoiou. Eles riram e correram para o meio da multidão. Lucy Gray se juntou a ele imediatamente. Apesar de ele não a acompanhar no jantar, ela devorou o feijão depois de admirar como estava decorado de forma elegante. Você ganhou mais comida dos visitantes? Perguntou ele. Ganhei a casca de um queijo velho de uma moça e os garotos brigaram por um pão que um cara jogou aqui dentro. Vejo todo tipo de gente segurando comida, mas acho que elas têm medo de chegar perto demais, apesar de ter pacificadores aqui dentro com a gente agora. Ela apontou para a parede dos fundos da jaula, onde 4 pacificadores montavam guarda. Pode ser que se sintam mais seguras agora que você está aqui. Coriolanus reparou em um garoto de uns 10 anos no meio das pessoas, segurando uma batata cozida. Ele piscou para o garoto e acenou com a mão. O garoto olhou para o pai que assentiu em aprovação. Ele foi até Coriolanus, mas ainda se manteve um pouco longe. Você trouxe essa batata para Lucy Gray? Perguntou Coriolanus. Trouxe. Guardei do jantar. Eu queria comer, mas queria mais dar para ela, disse ele. Pode dar, encorajou Coriolanus. Ela não morde, mas seja educado. O garoto deu um passo tímido na direção dela. Oi, disse Lucy Gray. Qual é seu nome? Horace, disse o garoto. Eu guardei minha batata para você. Mas que fofo. É para comer agora ou guardar? Perguntou ela. Agora. O garoto entregou a batata com cuidado. Lucy Gray segurou a batata como se fosse um diamante. Nossa, é a batata mais bonita que já vi. O garoto corou de orgulho. Bom, lá vou eu. Ela deu uma mordida, fechou os olhos e pareceu quase desmaiar. Uma delícia. Obrigada, Horace. As câmeras deram zoom neles quando Lucy Gray recebeu uma cenoura murcha de uma garotinha e um osso cozido de sopa da avó da garotinha. Alguém bateu no ombro de Coriolanus, e ele se virou e viu Pluribus Bell parado ali com uma lata pequena de leite. Pelos velhos tempos, disse ele com um sorriso ao fazer alguns buracos na tampa e entregar a lata para Lucy Gray. Gostei do seu ato na colheita. Você mesma compôs a música? Alguns dos tributos mais flexíveis, ou mais famintos, começaram a se posicionar perto da grade. Eles se sentaram no chão, esticaram as mãos, baixaram a cabeça e esperaram. Aqui e ali, alguém, normalmente uma criança, corria e colocava alguma coisa nas mãos deles, depois pulava para longe. Os tributos começaram a competir por atenção, atraindo as câmeras para o centro da jaula. Uma garotinha ágil do Distrito 9 deu um salto acrobático para trás depois de ganhar um pãozinho. O garoto do Distrito 7 fez um show de malabarismo com 3 nozes. A plateia recompensava os que faziam alguma coisa com aplausos e mais comida. Lucy Gray e Coriolanus retomaram seus lugares no piquenique e assistiram ao show. Nós somos uma bela de uma trupe de circo, disse ela enquanto arrancava pedacinhos de carne do osso. Nenhum deles chega perto de você, disse Coriolanus. Mentores que tinham sido evitados antes foram abordados pelos tributos se oferecessem comida. Quando Sejanus chegou com sacos de ovos cozidos e pedaços de pão, todos os tributos correram até ele, exceto Marcos, que fez questão de ignorá-lo completamente. Coriolanus indicou os dois com a cabeça. Você estava certa sobre Sejanus e Marcos. Eles estudavam na mesma turma no Distrito 2. Ah, isso é complicado. Pelo menos nós não temos que lidar com isso. Sim, já é bem complicado assim. Ele quis falar como piada, mas pareceu seco. Era complicado e ia ficando mais a cada minuto. Ela abriu um sorriso melancólico. Teria sido bom conhecer você em circunstâncias diferentes. Tipo quais? Era um caminho perigoso de perguntas, mas ele não conseguiu evitar. Ah, tipo você ir a um dos meus shows e me ouvir cantar, disse ela. E depois você vir conversar e talvez a gente tomar alguma coisa e dançar. Ele conseguia imaginar a situação. Ela cantando em um lugar como a casa noturna de Pluribus, ele olhando para ela, uma conexão antes mesmo de se conhecerem. E eu voltaria na noite seguinte. Como se tivéssemos todo o tempo do mundo, disse ela. O devaneio deles foi interrompido por o H.U. alto. Os tributos do Distrito 6 começaram uma dança engraçada, e os gêmeos Ring fizeram uma parte da plateia aplaudir no ritmo. Depois disso, a situação ficou quase festiva. A plateia chegou mais perto e algumas pessoas começaram a conversar com os prisioneiros. De um modo geral, Coriolanus achou que as coisas estavam
Seguindo por um bom caminho, seria preciso mais do que Lucy Gray para justificar o horário nobre das entrevistas. Ele decidiu deixar os outros tributos terem seus momentos e pedir que ela cantasse no encerramento. Por ora, se contentou em contar a ela sobre as discussões dos mentores naquele dia e enfatizou o que a popularidade poderia significar na arena agora que havia a possibilidade de as pessoas mandarem dádivas. Habilidade de as pessoas mandarem dádivas. Secretamente, ele se preocupou novamente com seus recursos. Ele precisaria de mais espectadores influentes, que tivessem dinheiro para comprar coisas para ela. Pegaria mal se o tributo de um Snow não recebesse nada na arena. Talvez ele devesse incluir uma cláusula na proposta de que não era possível enviar presentes para os próprios tributos. Se não, como ele poderia competir? Certamente não com Sejanus. E ali, junto à grade, Arane tinha montado um pequeno piquenique para seu tributo. Um pãozinho fresco, um pedaço de queijo. Aquilo era uva. Como ela tinha dinheiro para a uva? Talvez a indústria de viagens estivesse prosperando. Ele viu Arane cortar o queijo com uma faca de cabo de madrepérola. Seu tributo, a tal garota falante do Distrito 10, se agachou na frente dela e se encostou com ansiedade na grade. Arane fez um sanduíche grosso, mas não entregou imediatamente. Ela parecia estar dando sermão na garota sobre alguma coisa. Foi um discurso e tanto. Em um momento, a garota esticou a mão pela grade e Arane puxou o sanduíche de volta, arrancando uma risada das pessoas. Ela se virou e abriu um sorriso, balançou o dedo para o tributo, ofereceu o sanduíche de novo e o puxou de volta uma segunda vez, para a diversão da plateia. Ela está brincando com fogo ali, observou Lucy Gray. Arane acenou para a plateia e deu uma mordida no sanduíche. Coriolanus viu o rosto da tributo garota se fechando, os músculos do pescoço se contraindo. Viu também outra coisa. Seus dedos deslizaram pela grade e envolveram o cabo da faca. Ele começou a se levantar, abriu a boca para gritar um aviso. Mas era tarde demais. Em um movimento, o tributo puxou Arane para frente e cortou a garganta dela.